Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para mais uma aula da Jornada da Bíblia. Hoje vamos aí falar sobre o Antigo Testamento. Estou compartilhando a tela com vocês. Nós vamos falar sobre os 39 livros do Antigo Testamento. Né? O Antigo Testamento, nós sabemos, constitui a primeira grande parte das Escrituras Sagradas. Né? Composto por 39 livros, ele traça a trajetória da humanidade desde a criação do mundo até a preparação para a vinda do Salvador. Nessa longa narrativa que atravessa séculos da revelação divina, nós encontramos um fio condutor coerente, né? O Deus Criador age na história humana, conduzindo todas as coisas para o cumprimento do seu propósito redentor. Nós podemos ver que desde o início, desde que o homem foi enganado, né? Ali ao comer daquela fruta, quando a serpente enganou a mulher e a mulher deu a fruta, comeu a fruta e deu para o homem. Então, ali, naquele momento, Deus já profetizou a vinda do Salvador. Ele mesmo falou: da mulher nasceria o homem que pisaria na cabeça da serpente. Então, ali ele já estava profetizando. E nós podemos ver aqui também, como você está acompanhando comigo aí na tela, né, que a promessa a Abraão e o nascimento de Israel. Né? E é nesse contexto que ele chama Abraão, prometendo-lhe uma descendência numerosa e uma terra que seria o palco da sua aliança com o povo escolhido de Israel. Então nós podemos ver o quê? Que o chamado de Abraão, no chamado de Abraão, Deus já estabeleceu uma aliança com Abraão. E ele falou que nele seria bendita todas as nações da terra, né? Através dele. Então quer dizer, através de Abraão, como nós falamos na aula passada, veio, né, Isaac, de Isaac veio Jacó, né, e através de Jacó, o povo de Israel, e hoje nós estamos vendo aí, né, o cumprir da palavra de Deus. Até que veio também Jesus da tribo de Judá e chegou ali para trazer a salvação para todos. Né? Deus ele estabelece uma aliança com Abraão, prometendo bênçãos para todas as nações através de sua descendência. E aí, o que acontece? A formação do povo através de Isaac e Jacó, e a promessa se desenvolve formando-se 12 tribos de Israel. A terra prometida, Deus designa também Canaã como lugar onde sua aliança com Israel seria estabelecida e vivida. Aí nós podemos ver a libertação do Egito e a lei divina. Ao longo dos livros seguintes, nós vemos essa promessa sendo desenvolvida. O povo de Israel ele é libertado da escravidão através de Moisés, né? No Egito, sob a liderança de Moisés, recebe a lei divina no Sinai e inicia-se a caminhada rumo à terra prometida. A história avança, irmãos, entre conquistas e fracassos, fidelidade e rebeldia. Nós podemos ver também que agora nós vamos partir aqui para a próxima página. Deixa eu compartilhar com vocês a próxima página. Opa, só um instantinho. Próxima página aqui. Vamos lá. Desculpa aí que teve esta mesma. Sim. Vamos lá, então. Teve aí... Vamos lá. Aqui nós vamos ver que teve... Não, essa aqui foi que eu acabei de passar, né? É nessa próxima, desculpa. Opa. É um experimento novo aqui que eu estou usando para poder a gente trazer essa aula ao vivo. E está... Eu quero acompanhar as páginas uma por uma aqui. Vamos lá. Antigo Testamento, a fundação e a história de Moisés, aqui é onde eu terminei agora. Então vamos lá. Certo. Essa mesmo. Aqui. Certo. Vamos para a página 5. Aqui, isso mesmo. Então vamos lá. Aqui nessa página, irmão, nós podemos ver aqui o livro de Gênesis, né, a divisão do livro de Gênesis. O que nós podemos entender aqui? A criação do capítulo 1 até o capítulo
Vamos lá. A autoria do livro de Gênesis não é oficialmente declarada, mas a tradição judaica cristã atribui essa escrita a Moisés, né, o grande líder de Israel e mediador da lei divina. O período histórico de a criação do mundo até a morte de José do Egito, o tempo aproximado de 4.000 anos antes de Cristo, a 1806 anos antes de Cristo. Resumo geral, o livro de Gênesis ele inaugura a narrativa bíblica cristã e revela o início de todas as coisas. Ele descreve a criação do universo, a formação do ser humano e a entrada do pecado no mundo e os primeiros passos da história da humanidade. Nela, Deus cria o mundo com ordem e propósito, mas a desobediência de Abraão e Eva rompe a comunhão com o Criador. A partir daí, o mal se espalha, Caim mata Abel, a corrupção cresce e Deus envia o dilúvio, preservando apenas Noé e sua família. Então, nós vemos aqui, após o dilúvio, a humanidade tenta se exaltar, construindo a Torre de Babel, mas Deus confunde as línguas dispersas dos povos, conforme nós falamos na aula passada. A narrativa entra em volta para os patriarcas, começando com Abraão. Aí nós passamos para a página que está aí, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre como aconteceu os 7 dias da criação. Primeiro dia, separou a luz das trevas, Gênesis 1 a 3, 1, versículo 3 a 5. No segundo dia, separou as águas, formando o céu, Gênesis 1, versículo 6 ao 8. No terceiro dia, reuniu as águas e fez surgir a terra e as plantas, Gênesis 1, versículo 9 ao 13. No quarto dia, criou o sol e a lua e as estrelas, Gênesis 1, 14 ao 19. No quinto dia, formou os peixes e as aves, Gênesis 1, 20 a 23. No sexto dia, criou os animais terrestres e seres humanos, Gênesis 1, 24 a 28. E no sétimo dia, descansou, abençoando o sétimo dia. Gênesis 2, versículo 1 e 3. Aí nós podemos ver aí o capítulo 50, conforme diz aqui, vocês podem acompanhar aqui nesse texto aqui. Por exemplo, versículo 1500, são 50 capítulos no livro de Gênesis, tem 1533 versículos, o autor Moisés, data aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, e o estilo é Pentateuco. Pentateuco quer dizer, ele faz parte dos 5 livros da Bíblia, Aí nós podemos ver as principais personagens de Gênesis. Nós já vamos passando aqui os principais personagens de Gênesis. Vamos lá. Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados à imagem de Deus. Caim e Abel, nós podemos ver filhos de Adão e Eva. O primeiro homicídio ocorre por inveja. Noé, e aí vamos ver aqui, constrói a arca e sobrevive ao dilúvio, símbolo da graça de aliança divina. Abraão, patriarca da fé, chamado por Deus para fundar um novo povo. Nós vimos aqui que Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac, exemplo de fé e promessa cumprida. Aqui nós estamos falando sobre os principais personagens do livro de Gênesis. Isaac, filho da promessa e pai de Jacó. Nós vamos falar sobre Rebeca, também esposa de Isaac, mãe dos gêmeos Esaú e Jacó. E Jacó, neto de Abraão, pai das 12 tribos de Israel. Aí nós falamos de José, filho de Jacó, e de Raquel, vendido como escravo e exaltado no Egito, onde salva a sua família da fome. Não somente a sua família, como todos naquela época. Aí a mensagem central do livro de Gênesis. Gênesis é mais do que um livro histórico. É o ponto de partida da revelação divina. Ele mostra que Deus é soberano, a humanidade é caída e a graça é divina. É a resposta, a graça divina é a resposta que restaura relacionamento entre Criador e criatura. Tudo o que acontece em Gênesis aponta para a fidelidade de Deus e prepara o caminho para o cumprimento de sua promessa redentora em Cristo Jesus. Nós vamos aí agora para a próxima página, que vai aqui
nos falando sobre o repovoamento da terra após o dilúvio. Nós paramos nessa parte do dilúvio, né? E aqui nós vamos ver, após o dilúvio, os filhos de Jacó, de Noé, que é Jafé, pai dos povos europeus e da Ásia Menor, região Europa, Cáucaso, Ásia Ocidental, filhos de Jafé, Gênesis 10, versículo 2 e 5. Né? Tem Gome ligado às celtas e cimérios, povoações na galáxia e europeu oriental, Magog associado aos citas e os povos das etapas russas. Né? Tem Madai, também identificado como os medos, Império Medo-Persa. Né? Tem Javã, que é ligado aos gregos, e ilhas do mar Egeu. Tubai e Meseque, que é povos da Antólia, Túrquia moderna, associados a tribos do Cáucaso. Tiras, que alguns dos estudiosos relacionam como os Trácios, né, Balcãs, e legado à tradição vê Jafé como um ancestral das nações indo-europeus gregos, romanos e germanos, eslavos, celtas e escandinavos. Hein? Eu creio que está dando para você acompanhar aí na tela, também está tudo aí na tela, tudo isso que eu estou falando. Bem, depois eu vou mandar esse e-book para vocês, tá bom? Vocês que estão participando da Jornada da Bíblia. Sem, que é o pai dos povos semitas, hebreus, árabes, sírios. Nós estudamos sobre isso aqui na aula passada, quando nós falamos de Éber, né, que é o pai dos hebreus. Né? Regiões Oriente Médio, Mesopotâmia, filhos de Sem, Gênesis 10, 21 ao 31. Aí vem Elão, né, que é fundador do Império Elamita, sudoeste do Irã. Assur, que é povo da Assíria, norte e Mesopotâmia. Arfajade, de onde virá Ebe, Gênesis 10, 24, pai dos hebreus. Temos Lude, provavelmente ligado aos lídios, Antólia Ocidental, Anatólia Ocidental. Arã, origem dos arameus, né, da Síria. Descendência espiritual de Arfajade vem Eber, né, de quem surgem os hebreus. De Eber vem Abraão, pai de Isaac e Jacó. Israel, através de Sem, nasce o Jacó, que é Israel, né? Através de Sem nasce o povo escolhido, o Messias, Jesus, e a promessa da salvação. Bem, o legado, sem o ancestral dos semitas, hebreus, árabes, assírios, caldeus e arameus. Aí nós voltamos aqui e vamos falar aqui já nessa parte laranja, que você pode acompanhar comigo, de Cã, né, o terceiro filho de Noé. Ele é pai dos povos africanos e cananeus. Regiões, África, Egito, Arábia e Canaã. Filhos de Cã, está no Gênesis 10, versículos 6 ao 20. Né? Tem Cuxi, da Etiópia, Núbia, também gera Nimrod, fundador de Babel, né? Lá da Torre de Babel. Gênesis 10, 8 a 10. Tem Misraim, que é Egito. Né? Misraim, ele é o nome hebraico do Egito. Líbia e partes da... Tem Put, que é Líbia e partes da África Setentrional. Né? Canaã, região da Palestina, pai dos cananeus, heteus, jebuseus e amorreus. A maldição de Canaã veio a nudez de Noé, né? Conforme está em Gênesis 9, 20 e 27, e Canaã, seu filho, é amaldiçoado. Mais tarde, os cananeus são expulsos da terra por Israel, né? Cumprimento profético. Legado, Cã é visto como o pai dos povos da África, Egito, Etiópia, cananeus e filhos do deserto árabe, tribais antigos. Assim, nós terminamos aqui esta aula de hoje e já damos continuidade na próxima aula. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.